Eu queria tanto ir morar no Canadá, mas nem sei por onde começar. Mas eu sei! Acessa já o site da Evisa Immigration e deixa eles cuidarem do seu processo de imigração. Marca uma consulta com eles, eles são a melhor consultoria de imigração ever. Sonhe, planeje e deixe a Evisa Immigration te ajudar a realizar o sonho canadense. Tudo que é proibido é mais gostoso? Há controvérsias. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar sobre coisas proibidas. Será que o ser humano, ao ver uma placa de proibido, uma ordem de proibido, uma coisa falando não pode, será que a gente tem sempre a tendência de pensar, eu vou lá fazer? Acho que não, né? Acho que não todo mundo. Mas é uma coisa ser humanística pensar dessa forma, né? Estar atraído por uma coisa que é proibida. Isso que é mãe e pai de adolescente sabe muito bem como é difícil lidar quando tem que proibir coisas, né? Colocar regras para os filhos adolescentes, porque o jovem geralmente ele quer fazer tudo, ele acha que nada vai ter perigo, que ele pode tudo, que ele é um super-herói e o pai e a mãe que se fodam e que não sabem nada. Então eu acho que quando a gente é jovem a gente ignora mais o proibido. Quando a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando com mais medo das consequências. Pelo menos essa é a tendência. Não significa que acontece para todo mundo em todas as ocasiões, mas essa é uma tendência. E às vezes o proibido é bom e às vezes o proibido é ruim. Quando se trata de uma cidade, de um país, de um lugar onde a gente vive, às vezes o proibido é necessário. Porque se não tiver o proibido, como o ser humano tem essa tendência, né, essa característica de gostar do que não pode ser feito, acaba que virando uma zona se não tiver leis e regras muito claras sobre o que pode e o que não pode fazer. Aqui em Vancouver, por exemplo, tem muita coisa que é proibida. É proibido beber nas ruas, é proibido fumar em praças e parques, é proibido ficar em parques e praças depois das 10 da noite. Lugares de balada, pubs, tal, danceterias, só ficam abertos até uma determinada hora. Ontem a gente estava tentando achar um lugar para sair e já era umas 10 da noite. A gente falou, não, esqueça, porque agora a gente vai achar pouquíssimos lugares. Tem os lugares que ficam abertos até meia-noite e tal, mas são poucos. Então aqui é meio assim. Aqui, apesar de ser um lugar multicultural, as línguas oficiais são o inglês e o francês. Então, quando você tá em sala de aula, quando você tá no ambiente de trabalho, você tem que falar na língua oficial daquela província. Aqui, no caso, é o inglês. Então, às vezes, tem alguns cartazes, algumas coisas que dizem, gente, aqui a língua oficial é inglês, favor, falar em inglês, né? Ai, Adriane, mas que saco! Então o Canadá é muito chato, Vancouver é muito chato, tudo é proibido, não pode nada, não pode fumar, não pode beber, não pode transar. Então o que pode aí? Olha, queridinho, uma vez eu falei, ai que chato esse lugar, blá. E um canadense me respondeu, é por isso que o Canadá é assim, é por isso que você tá aqui. Toma! E é a pura verdade. É a pura verdade. Por isso que esse país é do jeito que é. Porque as pessoas seguem as regras. Porque todo mundo cuida dessas regras. Em sua maioria, as pessoas respeitam. E você imagine se num lugar como Vancouver, que é um lugar de estudantes, que tem muitos jovens, estudantes internacionais do mundo inteiro, turistas, praia, blá. Se não tivessem essas regras, como seria isso aqui? Então a gente tem que dar valor a esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente pode achar chato no começo, ai, tudo proibido, não pode isso, não pode aquilo. Mas depois a gente vai entendendo que as coisas funcionam exatamente porque as pessoas respeitam o que é proibido e o que não é. Quer fazer coisas proibidas? Faça na sua vida e que não vá afetar ninguém do mundo coletivo, né? Da sociedade em que você vive. Porque o respeito começa onde começa o espaço do outro, né? Seja ele físico, sonoro, enfim. E se aqui deixasse bebida rolar solta, tudo rolar solto, seria um caos, eu acho, na minha opinião. Ai, Adriane, mas aí maconha pode, né? Como que não pode bebida e como que pode maconha? Everywhere. Maconha em todo lugar. Então, queridinho, isso é uma coisa bem polêmica, sabe? Eu particularmente acho que o álcool é uma droga muito, muito pior. Na verdade, eu sou contra todas as drogas, mas eu acho que se o álcool fosse liberado aqui, seria um caos.
Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de algumas placas, algumas coisas que tem aqui em volta, que são só exemplos. Isso na verdade tem na cidade inteira, mas eu fui aqui perto pegar alguns exemplos pra vocês. E é sempre bom ficar de olho, sabe? Então você que vem pra cá, seja como turista, como morador, como estudante, fique de olho porque tem placa de proibido em tudo. O que é permitido, o que é proibido, enfim, desde nas praias até no trânsito, dentro dos lugares. Você entra numa universidade, vai ter placa também. Você entra numa loja, você entra em qualquer lugar. Então fiquem de olho nesses sinais, né? Que é muito importante pra gente conviver em sociedade aqui e saber o que é certo e o que é errado, o que se deve fazer e o que não se deve. Confere aí um pouquinho então. Ó, já começa aqui na porta de casa dizendo que fumar é proibido, né? Só 6 metros daqui pra frente. Então já começa na nossa casa. E fumar é proibido em tudo quanto é lugar aqui. Essa aqui é uma pracinha que tem perto de casa. E em todas as pracinhas e parques sempre tem um aviso dizendo que fecha e entre as 10 e as 6 da manhã. Então não é permitido pessoas entre as 10 e as 6 da manhã em nenhum parque. Sempre tem placas dizendo o que pode e o que não pode. Se pode bicicleta, se pode pedestre, se pode isso, se pode aquilo. É sempre assim, sempre tem essas plaquinhas. Aqui é uma outra placa dizendo para não alimentar os animais selvagens, principalmente os pássaros. Isso tem em vários lugares da cidade também, que deixa eles lá. Com a gente primeiro, pelo menos o que eu vi até hoje foi isso. Esses dias a gente tava ali e tinha umas amigas minhas com uma caixinha de som, mas não tava alto. A gente ligou a caixinha de som. E aí veio o tiozinho, muito querido, muito simpático, e falou assim: ai, vocês viram ali o sinal, né, que não pode ligar som alto, mas ao mesmo tempo eu vejo que vocês estão se divertindo muito aqui, tendo um tempo ótimo aqui na praia, então eu vou pedir pra vocês deixar só um pouquinho mais baixo. E a gente falou, beleza. Mas no geral essas coisas são proibidas e tem que ser respeitadas. E eu acho que é por isso que é um lugar tão bom de morar, de viver e é tão tranquilo. Porque se tudo é permitido, se tudo é oba-oba, vira a casa da mãe Joana, né? Eu não quero que Vancouver vire a casa da mãe Joana. Porque eu vim da casa da mãe Joana e eu sei como que é ruim viver na casa da mãe Joana. Os gringos adoram o Brasil quando eles vão pro Brasil de férias, né? Porque é muito legal e tal, e pode beber na praia. E, porra, eles acham um máximo, né? Mas porque eles estão de férias. Eles não sabem que isso traz de consequência pro dia a dia de uma cidade quando acontece sempre, né? Então eles não veem as consequências ruins. Eles veem que, liberou geral, tô nas férias, posso beber minha caipirinha e minha cervejinha na praia. Que legal que é o Brasil, né? Mas se a gente for pensar,
Eu acho que aqui em Vancouver, parte da tranquilidade que a gente tem, da segurança, é porque não se pode beber nas ruas. Eu sou totalmente a favor dessa lei, totalmente a favor. E é isso aí. Nem tudo que é proibido é mais gostoso não, gente. Aqui já é a English Bay, que é a praia do lado, e já é proibido tudo aquilo que tinha na outra, mas já é permitido música, né, caixinhas de som, tal, desde que num volume que não atrapalhe os outros. As pessoas também têm que ter bom senso, né, e educação mais do que bom senso, né, que bom senso cada um tem o seu. Então, mas ainda é proibido fumar, fogueira, cachorro, bebidas e outras coisas ali. E tem uma patrulha que cuida disso. Então nessa praia aqui, e ali as pessoas branquelas, ó quem fala, né? Mas agora eu já tô morena. Viu só? E além de todas essas coisas, tem também regras dentro do ônibus, dentro do metrô. Tem regras sociais, tipo a regra do personal space, que é o espaço pessoal, íntimo da pessoa, que não deve ser invadido. Então ninguém fica assim, você, tipo, isso é considerado falta de educação, falta de respeito. Um espaço como esse aqui, ó, dá uma olhada aqui. Regras no ambiente de trabalho. Então aqui tem regra pra tudo. Quem não gostar, vai com Deus, né? Porta tá aberta, o aeroporto tá aberto pra ir embora. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que viver num país com regras assim faz com que a gente tenha uma vida melhor. E são formas de controlar os instintos, o primitivo do ser humano, a vontade de fazer o que não pode, né? Porque se deixar pelo bom senso de cada um vai fazer uma coisa, né? Não é? Então é isso, gente. Obrigada por me assistir. Curte aí, deixa seu like, se inscreve já no meu canal, quem não é inscrito ainda, me acompanha nas redes sociais. E um beijo, até a próxima. E você, Tuti, no mundo dos gatinhos, o que é proibido fazer? Conta aí pra gente.